A noite estava fria e a garupa da moto vazia. Mais uma entrega terminada. O dinheiro mal ia dar para pagar a prestação da moto e ajudar minha irmã com as contas de casa. A vida de motoboy em São Paulo é assim. Correr o dia todo para não sair do lugar. Eu estava voltando para casa cansado, cortando o caminho por debaixo de um viaduto mal iluminado na periferia. O lugar dava um arrepio. Silencioso, sujo, com um cheiro de mofo e tristeza. Foi quando eu vi o vulto encostado em uma das colunas de concreto. Parecia um morador de rua encolhido de frio. Passei devagar, mas algo me fez parar. Um som. O engasgo feio, como se a pessoa estivesse se afogando. Minha mãe sempre dizia: Jonas não se mete onde não é chamado. Mas eu não consegui simplesmente ir embora. Desci da moto e andei até ele. Amigo, tá tudo bem? Precisa de ajuda? A luz do meu celular bateu no rosto dele e o meu estômago revirou. O homem era magro, os olhos fundos e assustados, e da boca dele escorria um líquido preto, grosso como piche. Ele tossiu de novo, e mais daquela gosma preta sujou o chão. Me ajuda, ele sussurrou, a voz rouca. Ele esticou a mão na minha direção. Era uma mão esquelética, coberta pela mesma sujeira preta e grudenta. Eu hesitei, aquilo não era normal. Podia ser alguma doença. Mas o olhar dele era de puro desespero. Eu não podia deixar ele ali. Me aproximei para tentar levantá-lo. No momento em que toquei no braço dele, senti uma queimação forte, como se tivesse encostado num ferro quente. Puxei minha mão na hora. Opa, eu disse, olhando para minha palma que ficou vermelha. O homem me olhou nos olhos, mas agora o desespero tinha sumido. No lugar, tinha um alívio estranho. Agora é sua vez, ele ofegou. E então o corpo dele ficou mole e ele caiu de lado. Parado. Morto. Eu congelei. O que tinha acabado de acontecer? Olhei em volta. Ninguém. Só eu, um corpo e um silêncio assustador debaixo do viaduto. O pânico bateu forte. Eu não podia chamar a polícia. O que eu ia dizer? Que o cara morreu depois que eu toquei nele? Iam achar que eu fiz alguma coisa. Fiz a única coisa que meu cérebro apavorado conseguiu pensar. Montei na moto e acelerei, sem olhar para trás. O vento frio no rosto não conseguia apagar a imagem daquele homem e daquela gosma preta. E a queimação na minha mão não passava. Era como se ele tivesse deixado uma marca em mim. E ele tinha. Eu só não sabia o quão terrível ela seria. Cheguei em casa e fui direto para o banheiro, lavar a mão com força. A vermelhidão não saía. Parecia mais uma mancha de nascença do que uma queimadura. Minha irmã Mariana bateu na porta. Jonas, tá tudo bem? Você demorou. Tô bem, Mari. Só cansado. Menti. Eu não dormi naquela noite. Fiquei olhando para minha mão, sentindo a pele pulsando. Na manhã seguinte, o terror começou de verdade. A mancha vermelha tinha escurecido. Agora era um ponto preto do tamanho de uma moeda, bem no centro da minha palma. Parecia piche seco, mas não saía com nada. Tentei raspar, esfregar com álcool. Nada. Era como se fizesse parte da minha pele. Fui trabalhar mesmo assim, tentando esconder a mão. O dia passou se arrastando. Cada vez que eu olhava para a mancha, ela parecia um pouco maior. Quando cheguei em casa à noite, a mancha tinha mudado de forma. Não era mais um círculo. Agora parecia uma pequena mão desenhada na minha pele. Uma mão preta com 5 dedos abertos. Meu sangue gelou. Aquilo não era uma doença. Era outra coisa. Era a mão daquele homem, a marca que ele me passou. E eu tinha a terrível sensação de que aquilo era só o começo. No dia seguinte, um dos dedos pretos da minha palma tinha se fechado. Agora, eram 4 dedos abertos. Uma contagem regressiva. Mas, pra quê? Comecei a me sentir estranho. Um calor subia pelo meu braço. Às vezes ouvia um sussurro no fundo da minha mente, uma voz que não era minha. Decidi que precisava de ajuda. Fui numa UPA, um posto de saúde 24 horas.
Tava lotado. Depois de horas esperando, uma enfermeira finalmente me chamou. Eu mostrei a mão. Ela olhou com uma cara de nojo e estranhamento. Nunca vi isso. O médico vai querer um exame de sangue. O alívio durou pouco. Quando a agulha entrou na minha veia, uma raiva que eu nunca senti na vida subiu com tudo. Eu não me mexi, mas o sangue que saiu não era vermelho. Era escuro, quase preto, e borbulhou dentro do tubo de ensaio que trincou e estourou na mão da enfermeira. Ela gritou e largou tudo no chão. O sangue preto fumegava no piso branco, corroendo o material. A enfermeira saiu correndo, gritando. Em menos de 1 minuto, 2 homens altos, vestidos com roupas de proteção brancas da cabeça aos pés, como aquelas de filme de vírus, apareceram na porta. Senhor, por favor, mantenha calma. Não se mova. Um deles disse, a voz abafada pela máscara. Mas a voz na minha cabeça sussurrou, clara como água. Corra! E eu corri, sem pensar. Empurrei um deles e disparei pelo corredor. As pessoas gritavam. Os homens de branco vinham atrás de mim. Eu não sei como, mas parecia que eu estava mais rápido, mais forte. Pulei uma mureta nos fundos do posto e corri pela rua, me enfiando num beco. Eu tinha escapado, mas agora eu tinha certeza. Eu era um perigo, e tinha gente que sabia disso. Passei a noite escondido. A cada hora o medo aumentava. Na manhã seguinte, olhei para minha mão. 3 dedos abertos. O tempo estava acabando. Eu não sabia para onde ir. Voltar para casa estava fora de questão. Eu não podia arriscar passar aquilo para Mariana. Fiquei vagando pela cidade, me sentindo um lixo. Foi quando eles me acharam. Eu estava sentado numa praça, tentando pensar quando senti que estava sendo observado. 2 homens parados do outro lado da rua. Eles não usavam roupas de proteção, mas tinham algo estranho. Usavam sobretudos longos e o rosto estava coberto por uma máscara branca, lisa, sem boca, sem nariz, apenas um risco preto pintado debaixo de um dos olhos, como uma lágrima. Eles começaram a andar na minha direção, sem pressa. A voz na minha cabeça gritou: "Inimigos!" Eu levantei e comecei a andar rápido. Eles aceleraram também. Virei uma esquina e dei de cara com um terceiro, bloqueando o caminho. Ele levantou a mão e eu vi que ele segurava uma espécie de facão curto e largo. "A mancha deve ser purificada", ele disse. A voz grave e sem emoção. "Podemos lhe oferecer uma morte limpa." Morte limpa. Esses caras eram loucos. Quando o homem da frente veio para cima de mim, o piche na minha mão pareceu ferver. Meu braço se moveu sozinho. Um tentáculo fino e preto como um chicote saiu da minha palma e acertou o peito do homem. Ele voou para trás como se tivesse sido atingido por um carro. Os outros 2 pararam, surpresos. Aproveitei a chance e corri como nunca na minha vida. Eu tinha machucado alguém. Ou melhor, a coisa dentro de mim tinha. O que eu estava me tornando? 2 dias. Faltavam 2 dias. A mão na minha palma agora só tinha 2 dedos abertos. Eu estava com fome, com medo e sozinho. O desespero me fez tomar a pior decisão de todas. Eu precisava ver minha irmã, só para saber se ela estava bem. Fui para o nosso prédio de madrugada. Subi as escadas em silêncio. A luz do nosso apartamento estava acesa. Olhei pela fresta da porta. Mariana estava na sala, andando de um lado para o outro, o telefone na orelha. Parecia preocupada. Comigo. Senti um aperto no coração. Eu só queria entrar e abraçar ela, dizer que ia ficar tudo bem, mesmo sabendo que era mentira. Foi quando eu vi. Os homens de branco, os sanitaristas, como eu passei a chamá-los, estavam lá, parados num carro do outro lado da rua, vigiando. E os homens das máscaras brancas, os carrascos, também estavam lá, escondidos nas sombras do prédio vizinho. Era uma armadilha. E minha irmã era a isca. A raiva ferveu dentro de mim. Eles estavam usando ela. A voz na minha cabeça ficou mais forte. "Proteja-a! Destrua-os!" Eu não pensei direito. Chutei a porta do apartamento com uma força que eu não sabia que tinha. Mariana gritou de susto. "Jonas, o que aconteceu? Onde você estava?" "Mari, a gente tem que sair daqui, agora", eu gritei, agarrando o braço dela. E no momento em que eu toquei nela, aconteceu.
Eu senti a mesma queimação de quando toquei o homem do viaduto. Mas dessa vez, a energia saiu de mim e entrou nela. Ela gritou, não de susto, mas de dor. E quando eu olhei para a mão dela, o meu pior pesadelo se tornou realidade. Um ponto preto, pequeno, mas inconfundível estava aparecendo na pele dela. Eu a soltei como se ela estivesse pegando fogo. Não, não, não. O barulho da porta arrombada atraiu todo mundo. A porta do apartamento foi invadida. Os sanitaristas entraram com armas que pareciam de choque. Os carrascos entraram pela janela, com suas lâminas em punho. Eu estava no meio de um campo de batalha e eu tinha acabado de condenar a única pessoa que eu amava no mundo. Peguem os dois, gritou um sanitarista. Purifiquem os dois, ordenou um carrasco. Mariana estava encolhida no canto, chorando, olhando para a mancha preta crescendo na sua mão. Ver o terror no rosto dela partiu o que restava da minha alma. Eu não ia deixar eles a levarem. Nem para ser um rato de laboratório, nem para ser morta. Um dos carrascos avançou na direção dela. O piche na minha mão explodiu. Vários tentáculos negros saíram de mim, varrendo a sala, jogando sanitaristas e carrascos para todos os lados. Eu me coloquei na frente da minha irmã. Ninguém toca nela. Eu urrei, e a voz que saiu não era só minha. Era mais grossa, mais monstruosa. O líder dos carrascos, que parecia mais alto que os outros, parou e me encarou. Garoto tolo, você a condenou. A mancha nela vai crescer mais rápido. Ela não tem sua resistência. Em um dia, ela não será mais sua irmã. Eu sabia que ele estava falando a verdade. Eu sentia. O pânico de Mariana estava alimentando a coisa dentro dela. Existe uma escolha, disse o carrasco. Podemos purificá-la. Será rápido, sem dor. Melhor do que se tornar um monstro. Ou ser dissecada por eles. Ele apontou com a cabeça para os sanitaristas que se levantavam. Olhei para Mariana. Ela soluçava, o rosto coberto de lágrimas. Ela olhou para a própria mão, que agora já tinha o formato de uma mãozinha preta. Ela me olhou e no fundo dos seus olhos eu vi um pedido. Um pedido para acabar com aquilo. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu balancei a cabeça para o carrasco. Um sim, silencioso. Segurem os homens de branco, ele ordenou. Os outros carrascos formaram uma barreira, lutando contra os sanitaristas. O líder se aproximou de Mariana. Ela se encolheu, mas não fugiu. Ele colocou a mão de máscara branca na testa dela. Feche os olhos, criança. Pense em algo bom. Ele começou a recitar umas palavras estranhas numa língua que eu não conhecia. Uma luz branca e forte começou a brilhar da mão dele. Mariana parou de chorar. Seu corpo relaxou. E então um grito agudo, desumano, saiu da garganta dela, enquanto uma fumaça preta saía de seu corpo. A fumaça se desfez no ar. E Mariana caiu no chão, quieta, pálida, sem vida, mas em paz. A mancha preta em sua mão tinha sumido. Eu caí de joelhos. O som da luta ao redor sumiu. Tudo que ouvi era o silêncio onde antes estava o coração da minha irmã. Os tentáculos de piche recuaram para dentro de mim. A raiva se foi, deixando só um vazio imenso. Quando a luta acabou, os sanitaristas tinham recuado. Os carrascos estavam de pé, me olhando. O líder se aproximou. Ele olhou para o corpo de Mariana e depois para minha mão. O último dedo de piche tinha se fechado. Agora era um punho cerrado. Meu tempo tinha acabado, mas nada aconteceu. Eu não me transformei. A mancha se alimentou do sacrifício dela. Isso te deu mais tempo, mas ela vai voltar a ter fome. E você sempre será um hospedeiro. Ele estendeu uma mão para mim. Nela havia uma máscara branca, igual a dele. Sua vida antiga acabou. Você nos ajudou a purificar uma alma, mas a sua ainda carrega o fardo.
Você pode morrer aqui, agora, ou usar essa força para garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. A escolha é sua. Eu olhei para o corpo da minha irmã. Olhei para o punho preto tatuado na minha pele. Uma marca eterna da minha falha. Eu não tinha mais nada a perder. Peguei a máscara. Ela era fria e pesada. Quando a coloquei no rosto, o mundo pareceu diferente. Mais silencioso. Mais frio. Eu não era mais Jonas, o motoboy. Eu era um deles. Um carrasco. Um caçador de manchas. E eu ia passar o resto da minha vida pagando pelo meu erro. Um monstro de cada vez.